Muito bom. Então, pessoal, boa noite para vocês. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Primeiro, agradecer a coordenação do pessoal aqui, a Paulinha, a Hélida e o Hugo, pelo convite, principalmente a Hélida, né? Que entrou em contato comigo para a gente participar, né? E fazer um bate-papo com a turma aqui. É um prazer imenso. Gosto muito. Um tema que, inicialmente, a ideia era falar sobre tomografia, mas eu não sei muita coisa sobre tomografia, igual a Vanessa. Chega a dar vergonha de falar alguma coisa depois da aula da Vanessa, né? Eu vou mostrar alguma coisa que eu sei usar, algumas ferramentas, mas, assim, vamos falar alguma coisa que use as tecnologias, que eu acho que vai ser mais interessante, né? E aí eu sugeri a gente conversar sobre retratamento seletivo. Sobre retratamento endodôntico, mas basicamente essa subdivisão aí que a gente vem aplicando em muitas situações clínicas, né? Depois da incorporação de algumas tecnologias aí no nosso dia a dia. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Acho que dá. Vou colocar aqui, ó. Então, estão vendo a tela agora aí, retratamento seletivo. Show de bola. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar a hora que quiser, tá? Entra aí, pergunta, abre o microfone, manda bala. E não é uma aula, é um bate-papo, né? Usando um pouco do que a gente discutiu nas outras aulas aí, né? Dos outros professores. Muito do que a Vanessa falou, do que o Bruninho falou na parte de ultrassom. E também não vou ficar ensinando a fazer, vou mostrar, eu quero discutir um pouco e saber a opinião de vocês, né, sobre esse assunto, se fazem, se não fazem, né? Então, a qualquer momento aí, entra, abre o microfone, interrompe, que é mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, tá bom? E eu aprendi hoje umas funções que eu até quero usar hoje aqui. Olha, Huguinho, que eu aprendi a fazer, ó. Ah, rapaz, tô ficando bom na internet aqui dos PowerPoint. Eu não uso PowerPoint, então, como diria uma figura aí no PowerPoint, eu não uso PowerPoint, e aí eu descobri que dá para fazer esses negócios, eu achei legal. Puta coisa. Vamos embora. Aí, então, meus amigos, para a gente começar a discutir isso, primeiro a gente tem que discutir, né, rapidamente aqui, a endodontia é uma das áreas da odontologia, pessoal, que eu acho que tem um dos maiores índices de sucesso. Porque vamos pensar, ó, vamos pegar a dentística. Restauração em resina composta. Classe 1. Previsível, com esmalte em todas as bordas, tudo bonitinho. Tá? Por mais que a gente faça, o clínico faça tudo certinho, essa restauração em 5, 6, 7, 8 anos, ela vai falhar. Ela vai ter que ser substituída. Prótese, tratamento periodontal, tudo isso, mais dia, menos dia, vai ter que ser refeito. Então não tem sempre implante. Você tem sobrevida, nem sucesso não se fala mais na implantodontia, né? Agora a endodontia não. A endodontia, você tem ali 90, vamos pegar os trabalhos mais antigos, hoje a gente já está talvez num nível de sucesso aí em torno de 96%, mas vamos pegar um tratamento endodôntico, 94% de sucesso. Funcionou, acabou. Não vai ter que retratar mais esse dente. Eventualmente pode precisar de alguma reintervenção para colocar um pino ou perder o dente por N fatores. Opa, que tem um bicho na minha lente ali. N fatores, mas assim, falar que o tratamento endodôntico, depois que falhou, vai ter que ser refeito, não, a endodontia tem um índice de sucesso extremamente alto e longevo. Normalmente, o resto da vida dos pacientes. Isso que eu acho que é o mais interessante de tudo. E um índice de sucesso extremamente alto. Eu falei para uma paciente essa semana, que é da área... tem alguém perguntando? Acho que não. Eu comentei com um paciente, uma paciente que é da área de saúde e tudo mais, né? Que eu falei ali que tinha 96% de chance de dar certo, mas ela falou assim, nossa, 96%, doutor Patrick? Bem alto, né? Por quê? Porque ela entende que o nosso índice de sucesso é extremamente alto comparado com outras doenças. Porque a gente trata, o tratamento endodôntico a gente não trata a polpa, né? A gente trata periodonto. Nós restabelecemos a saúde do periodonto apical em 95% das vezes. Isso é extremamente alto, né? Se a gente comparar com outras doenças, é muito alto. Se comparar com câncer, com
Covid, não, Covid sara mais gente, morre muita gente porque contamina muita gente. Mas assim, então a gente tem aí um índice de sucesso muito alto. Porém, meus amigos, por mais que a gente faça tudo certinho, ou não, é óbvio que um caso como esse tem uma chance de sucesso muito menor. Né? No jeito que ele foi feito nessa situação inicial ali que vocês estão vendo, na radiografia da esquerda. Né? A chance de funcionar é muito pequena, apesar de muitas vezes ter um tratamento péssimo e mesmo assim ele funciona, tem saúde. Nós vamos discutir isso hoje, talvez aqui a gente dê tempo de conversar. Né? Então, quando mal feito, a chance de falhar é quase que 100%. Porém, tudo bem feito, tudo certinho, eventualmente ainda tem coisas, tem tratamentos endodônticos que falham. E entender o porquê que falha é muito importante. A minha dissertação, minha tese de doutorado foi exatamente sobre esse assunto, né? A reavaliação de retratamentos endodônticos, né? Em dentes que falharam, e aí a gente retrata e vamos ver qual é o índice de sucesso, né? E eu tive 7,5% de insucesso. Nosso índice de sucesso geral foi de 92,5% em retratamentos. Precisamos publicar isso daqui. Mas os insucessos aconteceram em 7,5%. E tratamentos bem feitos, no padrão que a gente julga ali, né? E entender o porquê falha é muito complicado. Eu acho que isso que tem que ser discutido. Se discute muito, né? Ai, porque você usou isso, usou aquilo, deu certo. O sucesso a gente não discute. Acho que não cabe discussão. Se funcionou porque usou clorexidina, hipoclorito, ampliou forame, não limpa. Não interessa, vamos discutir o porquê falhou. Eu acho que essa discussão tem que ser levada em consideração, porque ela sim vai trazer benefícios pra gente. E por que falha? Por que falha, Huguinho? Sabe dizer? Controle de infecção? Mas será que não foi bem feito o controle de infecção nesse caso? Biofilme extraradicular. Então, não, eu tô fazendo perguntas porque eu vou lá pra falar bem a verdade pra você. Eu não sei por que falha. Tá? Porque se a gente... esse caso a gente fez uma cirurgia... Eu acho que o principal aqui, questão, você falou, é o ponto. É o hospedeiro. Né? E o mais interessante de tudo é que essa mesma paciente, nós fizemos uma meia dúzia de endodontia nela. Em 5 dentes, sucesso. Esse falhou. Então você fala assim, é hospedeiro, mas e os outros que funcionaram? Como é que você explica? Então tem coisas que são realmente difíceis e eu acho que em cima disso, das falhas que a gente tem que evoluir no nosso dia a dia aí, de pesquisa e de buscar as respostas, né? Nesse caso, pode ter microtrincas, áreas de reabsorção, biofilme, reabsorção extraradicular, biofilme extraradicular, tem muita coisa que pode ter. O hospedeiro, a fase da vida dela, que ela não estava bem, sei lá, muita coisa pode ser. O cimento tomou presa, foi biocerâmico, mas quando a gente abriu, tinha tomado presa. Então, aí fez a cirurgia, reparou. Né? E quando ocorre a falha, né, nós temos basicamente, vamos pensar, 4 alternativas. A primeira alternativa é não fazer nada. Faz de conta que não viu. Ou acompanha um pouco mais de tempo, que nós podemos até discutir em relação a isso. A segunda alternativa é extração e implante. Né? Extrai e faz um implante. Não sei se é uma alternativa, ou extrai e não faz nada. A terceira alternativa, que talvez seja mais o que nós vamos discutir hoje, é o retratamento endodôntico convencional, né? Via canal. Tá? E a quarta alternativa, aí, antes de extrair o dente, ao meu ver, são as cirurgias paraendodônticas. Né? Que... anos 90, começo dos anos 2000, muito realizadas. Eu percebo que diminuiu muito aí a quantidade de cirurgias paraendodônticas em todo, não é só no meu consultório. Mas no geral, por quê? Porque as técnicas endodônticas convencionais, né, via canal, melhoraram demais. Nosso índice de sucesso subiu muito. Né? Se você pensar, saiu de 60% para 80%, 90%, estamos em 95%, 94% de sucesso. Então a gente tem pouquíssimos casos falhando. Mas mesmo assim, eventualmente falha. Né? Então, essa discussão, né? Cirurgia, retratamento convencional, né? Ou a cirurgia paraendodôntica vai depender muito da qualidade do tratamento, da expectativa do paciente, por uma série de coisas que a gente não vai entrar no foco aqui agora. Mas o que nós vamos conversar aqui hoje, né? São os
retratamentos endodônticos via canal e uma modalidade bem específica. Agora, o mais importante, antes de entrar no retratamento seletivo, é a gente entender que o retratamento endodôntico, o tratamento endodôntico primário, quando mal feito, ele por si só é uma iatrogenia. Que nós temos que resolver. A primeira iatrogenia, retratar. Só que dentro de um tratamento endodôntico, nós temos muitas outras iatrogenias. Desvios, canais não localizados, perfurações, instrumentos fraturados, pinos mal colocados, desvio apicado, tem de tudo, né? Cones de prata, fragmento metálico, pedaço de parafuso, tem de tudo dentro de dentes que passaram por tratamentos endodônticos mal feitos, né? E eu vou começar mostrando um caso que tem de tudo aqui, que é não é um retratamento seletivo, que a gente já vai entrar nesse tópico, mas olha só, esse dente 36, se garanto para vocês, para passar na mão de muito implantodontista aí, mas não pede nem a avaliação do Fausto lá, vai direto para extração e implante. Sem tomo, um abraço, extrai, bota o implante e acabou, né? E na verdade, dependendo da situação, dá pra gente pensar em alguma coisa. O que a gente encontra aqui? Núcleo metálico fundido, primeiro, curto e com uma imagem associada na furca ali, de uma lesão de furca, né? Uma radiolucência na região de furca, desvio, né? Uma pequena alteração periapical, esse caso a gente não tinha tomografia ainda pré-operatória, então a radiolucência... Tratamentos todos aquém, né? Os 4 canais aqui totalmente aquém. 3, 4 milímetros aquém ali do forame, né? Fístula. Podia ter pego outra foto. Uma fístula, né? Então tinha de tudo aqui. E aí, você tem que o quê? Arregaçar a manga e mandar bala. Na verdade, nós somos mero facilitadores da reparação. Nós precisamos só viabilizar que isso aconteça. Alguém quer perguntar alguma coisa? Extras? Abriu. Tá, mas vamos lá. Então, a gente... Deixa só isso, fechou ali. Senão ele interrompe ali. Então, a gente tem que pensar o que tem aqui. Tem que remover prótese, remover pino, corrigir desvios, talvez uma trinca ou uma perfuração. Tem muita coisa aqui que na verdade, a consulta, quando começa aqui, é quase que uma consulta diagnóstica, né? Porque se tiver uma trinca na região do assoalho aqui, né, da furca, acabou, aí já não tem mais o que fazer. Mas se for uma perfuração, pode ser que dê pra gente tentar alguma coisa, né? Então, vamos fazer. Já começa moldando o paciente para poder fazer o provisório no final. Não dá para mandar o paciente embora sem dente, né? Remoção da prótese, remoção do pino pela técnica Siso. Obrigado, Ângelo Freire. Por ter me ensinado a fazer isso daí, mudou minha vida. Remoção do núcleo metálico fundido e aí o diagnóstico ali imediato do causador do problema na região de furca, que a gente vê que é uma perfuração. E o que mais me intriga numa situação como essa é que quando a gente tira um pedacinho de gengiva, amplia forame, sangra, não sangra? E o cara meteu-lhe um pino, um núcleo metálico fundido nesse buraco, cimentou o núcleo metálico fundido, provavelmente com fosfato de zinco, sem ter sangramento. Ou tinha, e sei lá como que isso aconteceu aí, né? Não dá para entender muito bem. Mas, como que a gente fez nesse momento? Uma descontaminação inicial aqui com insertos ultrassônicos, né? Muita irrigação, descontaminação com gel de clorexidina. Aqui o tecido, as paredes da perfuração limpas. E nesse início a gente colocou hidróxido de cálcio e um selamento com coltozol. E aí partiu para desobturar os canais, corrigir desvios, localizar a trajetória adequada, correta de cada canal ali. Feito isso, obturação, né, dos canais aqui. Vamos passar. Canais obturados. Remoção ali daquele coltozol, tá? Para fazer um tratamento inicial ali do tecido, né? Que estava ali naquela região, consegui até estancar o sangramento. Colocação do MTA. Confesso para vocês que para mim o MTA ainda não tem nada melhor. Os biocerâmicos que estão no mercado são interessantes, mas quando a gente tiver um biocerâmico realmente condensável como o MTA, a gente vai ter um material legal.
Os biocerâmicos você acomoda, você não condensa, e ao não condensar, me preocupa muito aí, esses biocerâmicos reparadores, né? Me preocupa muito aí a questão do selamento, da adaptação da margem. Então eu ainda, na maioria absoluta dos casos, eu continuo trabalhando com MTA convencional, tá? Inclusive a cirurgia parendodôntica que eu fiz essa segunda-feira foi com MTA convencional mesmo, o bom e velho MTA branco da Angelus. Só abrir minha água aqui. Então, aqui, o selamento, então, da perfuração com MTA. Instalação, começou aqui a reconstrução da cervical ali com resina composta. Instalação imediata do pino de fibra de vidro, confecção do núcleo de preenchimento em resina, coroa provisória e o resultado final. Imediato, olha lá, 26/3/2019. Aqui a gente vê o selamento da perfuração, a correção dos desvios. Confesso para vocês que se eu tivesse a tomografia na mão e não existisse... É que aqui a gente vê uma pequena, talvez, espessamento na mesial. Talvez numa tomografia a gente visse alguma coisa. Mesmo os canais do jeito que estavam, se não tivesse lesão, tivesse lâmina dura na apical, provavelmente hoje eu me preocuparia apenas com a região de furca, sem retratar os canais. Nós vamos discutir o porquê daqui a pouco. E aqui... feito ali o selamento imediato, né? E você viu que em uma sessão, Hugo, já melhorou aqui, ó, a lesão? Ó, o cara faz cicatrizar em sessão única. Aqui é só a densidade da radiografia, eu vejo muita coisa. Ensina a mágica aí. Então, do Photoshop. É só duas coisinhas. Não precisa nem de Photoshop. Na hora da consulta, diminui um pouquinho o tempo de exposição, né? E muda um pouquinho a angulação, acabou o problema aqui, viu? Muda o filtro no software do raio-x digital, acabou, já cicatriza na hora. Tem que cuidar isso, porque às vezes outro dia eu vi uma lesão reparada em 3 meses, eu falei, tá duro disso acontecer, mas vamos lá. Então aqui, mas o mais importante, em todos os casos, né, mas casos complexos, com um alto grau um alto risco de não funcionar, é a preservação. E aqui a gente fez a preservação. Tá? Que tem que fazer parte da rotina. Olha só, primeiro a gente fez lá em 26/3/2019, aí, vamos passando aqui, ó, 16/5, 2 meses depois, a paciente voltou para fazer outros tratamentos, a gente já viu, agora sim, e vejam que aqui a radiografia está mais ou menos na mesma densidade, mas agora sim está começando a ter uma neoformação óssea aqui, e 2/10. A gente vê, vejam que essa radiografia está com bastante densidade, bastante contraste. Porque senão eu conseguiria, como eu falei para vocês, zerar essa lesão, né? Só tirar contraste e densidade e acabou. E vamos comparar a inicial e a final aqui, ó. Inicial, vejam que está bem parecida as duas imagens, a da direita até um pouco mais densa, de propósito, para quê? Para a gente conseguir ali uma certeza que está reparando, né? E aí a gente vê a lesão, então, extensa nessa região, e aqui praticamente reparada, e na região apical aqui também, praticamente sem nenhum espessamento. Claro que para ter certeza aqui, só com tomografia. Mas também não adianta a tomografia só pós-operatória. Para comparar alguma coisa, tem que comparar com uma tomografia pré-operatória, senão fica realmente difícil aí de ter certeza. O triste de tudo isso, você vê, tá funcionando, tá tudo legal. E vejam, apenas 7 meses. Bem rápida a reparação. Eu tenho percebido não sei se vocês têm percebido, quem está trabalhando com os biocerâmicos, que a reparação acontece mais rápida. Para mim isso não é muito importante, viu, gente? A fístula desapareceu, sem sintomatologia. Se reparar em 7 meses, 2 anos, ou 6 meses, ou em 5 anos, para mim não interessa. Reparou, funcionou, isso é o mais importante. Então, o importante para a gente validar aquilo que a gente faz é preservar.